Para falar também de clássico no final de semana, tem Fluminense e Flamengo. É a melhor participação do Nestor do Jogo Aberto. Classificação para as semis da Copa do Brasil, o elenco do Flamengo ganhou folga. O time se reapresentou hoje pela manhã para iniciar a preparação para o clássico de domingo contra o Fluminense pelo Brasileirão. As duas equipes estão no G4, na caça ao líder Botafogo. O tricolor ocupa a quarta posição com 24 pontos. O Fla é o segundo colocado com 26, a 10 pontos do Glorioso. Para o duelo do fim de semana, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas estão suspensos. O volante Eric Pulgar, com um problema muscular, segue no departamento médico. No setor do meio de campo, Sampaoli tem muitas opções, como Vitor Hugo, Thiago Maia, o recém-contratado Alan e até Gerson, que tem jogado avançado, mas também pode atuar mais recuado. Nos bastidores, o mercado da bola está agitando o dia a dia do rubro-negro. O Zenit recebeu proposta do Flamengo pelo meia Claudinho. O rubro-negro oferece 15 milhões de euros, aproximadamente 80 milhões de reais pelo jogador, e vai precisar de paciência para negociar com os russos. Outra novidade é que o Fla abriu negociação para renovar com o Gabigol por 5 anos. O clube não aprovou a pedida salarial do atacante, mas está otimista por um consenso. No Flu, Keno está fora do clássico, suspenso pelo 3º cartão. Por outro lado, Arias retorna de suspensão. Ganso esteve fora das 2 últimas rodadas, contra São Paulo e Internacional, por uma lesão no pé esquerdo, e ainda não tem presença garantida domingo. O volante Felipe Melo, que saiu com dores do jogo contra o Colorado, treinou normalmente nesta semana. E Fernando Diniz ainda ganhou reforços conhecidos. O atacante Ione Gonzalez e o meia Danielzinho já foram comandados pelo treinador em 2019 e estão regularizados. Além dos que já são de casa, o meia uruguaio Léo Fernandes também está no bid. Fla-Flu acho que é sempre um campeonato à parte, né? Independente de quando um time tá bem e outro tá mal, é sempre um outro campeonato. E ainda mais esse vai ser muito mais disputado, porque as duas equipes estão ali no G4, valendo vice-liderança do campeonato nessa rodada, quem ganhar. Então vai ser um jogo que o Maracanã vai estar lotado, que todo jogador gosta de jogar. O zagueiro Marlon está de volta, só que o jogador está suspenso antes mesmo de entrar em campo. Isso porque ele cumpre suspensão do campeonato italiano, após ter sido julgado no Tribunal Desportivo da Itália. Domingo, Fla-Flu fazem o 6º clássico do ano. Até aqui foram 2 vitórias para cada lado e um empate. Destaque para o título carioca do tricolor e para a classificação rubro-negra na Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense, porque temos clássico no final de semana. As equipes já se encontraram pelo Campeonato Carioca, pela Copa do Brasil. De certa forma, uma vitória para cada lado, né? Cada uma das vezes, uma das equipes levou a melhor. O Flu foi campeão carioca, o Flamengo passou na Copa do Brasil. E a gente vê números aqui das duas Podem equipes. se encontrar em Libertadores. Pode. Já pensou? O caminho ali está bem propício para isso. Ó, desde o encontro na Copa do Brasil, números das duas equipes. O Flu regular e o Fla muito bem. Flamengo, 8 vitórias nos últimos 10 jogos, repito, desde aquele encontro pela Copa do Brasil. Olha aí o aproveitamento, o número de gols marcados, defensivamente, pelo menos nos números, até números parecidos das duas equipes. Vamos lá então para falar sobre essa rivalidade que cresceu ainda mais nesse ano com um título e depois um mata-mata importante. O Fluminense campeão carioca, repito, o Flamengo eliminou o Flu na Copa do Brasil. E para esse final de semana, como que vocês estão vendo esse confronto aí? Duas equipes lá na parte de cima que também precisam vencer, principalmente depois da rodada passada, o Flamengo inclusive, e Fernando Diniz e Jorge Sampaoli mais uma vez frente a frente. Prates. A gente vai ter de ver aí, Matheus, porque o Flamengo se classificou na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, com o Atlético chutando muito ao gol do Flamengo, finalizando demais. Pode ser uma estratégia do Sampaoli, ou pode ser algo que o Sampaoli não esteja pensando tanto. E o resultado foi muito bom, e no final deu tudo muito certo, deu tudo super certo, mas sem ser exatamente o que imagina o treinador do Flamengo, né? Porque o Fluminense já foi muito bem, já esteve muito bem no ano, até quando, por exemplo, foi campeão estadual, jogando o que jogou naquela final do 4-1, que derrubou o Vitor Pereira.
O Fluminense parou no Flamengo, que foi bem na Copa do Brasil. Mas a gente tem visto um Flamengo cada vez menos do que imagina o São Paulo, o que talvez privilegiou ou idealizou o São Paulo em outros momentos. Mas o time tem dado resultados muito bons. Não sei se exatamente como o São Paulo queria ou sonhava até então. Agora, um time que tem muitas vezes jogado de maneira em que não finaliza tanto e aproveita muito bem as finalizações, e o adversário chuta muito ao gol do Matheus Cunha. Que é que eu não sei exatamente o que é o que o São Paulo quer. O fato é que os resultados apareceram. Né? E quando os resultados aparecem, o resultado muitas vezes ele supera o que pensa o treinador, o que imaginava o treinador. Né? Acho que o Flamengo tem condições de jogar mais, ficar mais com a bola, oferecer mais perigo ao adversário, chutando mais ao gol do adversário também. Mas tem dado um resultado muito bom. Inegavelmente tem dado um resultado muito bom. Eu não sei se o Flamengo vai mudar tanto para jogar contra o Fluminense. Acho que o Flamengo está confiando muito nessa possibilidade de ter jogadores muito acima da média que resolvem o jogo precisando de pouco para resolver. Enquanto o adversário chuta, finaliza, tenta e perde. Né? Então, assim, a dúvida que eu tenho para esse jogo é essa. Se o Flamengo vai mudar muito para enfrentar o Fluminense ou se o Flamengo, com resultados tão bons, está satisfeito com que, olha, podem chutar muito ao meu gol, mas se eu chuto 3 ou 4 ao gol do adversário, eu ganho o jogo. Quem vai ficar com a bola nesse jogo aí, prof? Os dois gostam dela, né? O momento recente do Flamengo me parece mais consistente que o momento recente do Fluminense. Depois da Copa do Brasil, principalmente. Embora a última impressão do Fluminense tenha sido boa. Sim. A última partida do Fluminense. Mas eu acho que o São Paulo... Os dois, são dois times que buscam o seu melhor. Até porque o melhor desses dois times é um patamar bem alto, né? Eles já conseguiram coisas que buscam o Fluminense atrás daquele momento melhor. Eu acho que o Flamengo está mais consistente nessa busca. Eu também acho que as últimas amostragens do Flamengo são mais consistentes, até em número de partidas. O segundo tempo contra o Palmeiras do Flamengo foi bastante consistente. O jogo no Paraná, com as armas que o Flamengo tinha, com as condições também no jogo de mata-mata, que mudam muito as características. Eu tenho gostado mais do Flamengo recente a mais longo prazo do que o Fluminense. Prof, o Fluminense deu uma acelerada. Que isso? E o nosso dinizismo? Não, tem aquela acelerada dinizística. É uma coisa que ele gosta, outra coisa que o resultado mostra, Breler. Muito recente, né, Breler? É do último jogo. Se o resultado tá bom, ele vai. Se a última impressão é a que fica, o Fluminense tem boas chances também. Mas eu acho que a última impressão do Flamengo vem de mais tempo. Desde a goleada para o Brasil. Mas e o segundo tempo contra o Palmeiras? Ótimo, muito bom. Mas o Flu também equilibrou. É que fazia tempo que a gente não via o Fluminense jogar como jogou contra o Inter. Pressionando lá na frente, a marcação bem encaixada, não dando chance do rival respirar. Então, pela rotação que o Fluminense entregou contra o Inter, se repetir contra o Flamengo, e há boas chances disso, porque é um clássico, rivalidade recente entre as equipes, a tendência, na minha visão, é que o Fluminense fique mais com a bola, dite o ritmo das ações, até porque esse Flamengo do Sampaoli, por mais que tenha jogadores que saibam ficar com a bola, não necessariamente tem a posse como um mandamento. Tem de ter posse, tem que terminar com mais posse que o adversário. Não, tem sido até um Flamengo muito pragmático na abordagem dos jogos. Quando precisa ficar mais retraído, baixa as linhas, não se envergonha de, às vezes, praticar um jogo mais reativo e mais direto. Então, nesse ponto, eu vejo que o Fluminense tem, como princípio, algo mais bem assentado em torno da posse do que o Flamengo. Mas se tratam de dois treinadores de nível de seleção. Sampaoli com Copa do Mundo pelo Chile, pela seleção argentina, o Diniz agora como técnico interino. A Argentina é melhor esquecer. Não, mas mostra o cartaz que o Diniz A gente espera que não dê para falar isso do Diniz na Brasileira também, né? Se você perguntar para o Sampaoli, claro que ele gostaria de ficar mais com a bola. Eu acho que até o trabalho dele é para isso, mas é o que o Prates falou, né? Às vezes os resultados te levam para um lugar que você não vai brigar com o resultado. Né? Eu não descartaria, professor, que o Flamengo, por exemplo, começasse no Fla-Flu com um time que se assemelhou mais do que começou contra o Palmeiras, mesmo jogando muito pior que o Palmeiras no primeiro tempo, ao time, por exemplo, que os jogadores gostam e têm de ficar com a bola. De um time de Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, esses jogadores precisam se aproximar, porque não são jogadores de ficar pressionando o adversário quando eles perdem a bola. Né? E talvez seja um jogo de começar com o Luiz Araújo. Quando o homem escala eles também. Até porque, diria o outro, poste de bola não ganha jogo, né, Prates? Não, claro que posse de bola é meio, não é ajudar. fim. Isso aí não é um campeonato de posse de bola.
Você quer ficar com a bola para fazer alguma coisa.